eu estou vendendo essa caneca para você. Tá? Estou vendendo essa caneca para você por R$100. E a gente combinou aqui de você fazer um Pix para mim, tá certo? Então, R$100. Quando eu receber esse Pix, eu vou receber esse Pix de R$70. E aí eu vou ligar para você, eu vou falar, peraí, não foi esse o combinado. O combinado era de R$100, né? E eu acabei de receber um Pix seu com R$70. O que aconteceu? Daí você vai falar para mim, não, mas eu fiz o Pix de R$100. O split payment é justamente isso. No momento, na hora, o governo já vai retirar a parte dele. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Tributalks. Eu nem sei mais em que episódio que tá, você sabe, Wagner? Não. Mas assim, né, a gente toda quarta-feira a gente está aqui soltando um novo episódio para você, sempre falando sobre questões tributárias. Porém, o podcast de hoje é um podcast especial, diferente. Por quê? Porque a gente vai focar em perguntas que chegaram até o nosso escritório, né? E eu vou responder essas perguntas, tá certo? O Rafael me abandonou hoje, né? O Rafa, você que nos assiste, que nos acompanha, você sabe que sempre aqui eu faço uma parceria aqui com o Rafael, né? Ele é meu parceiro aqui de mesa, né? Mas hoje a gente está trazendo também uma pessoa muito importante do nosso escritório, até para apresentar essa pessoa para você, porque ela é nova no nosso escritório, mas ocupa um papel super importante, que é o papel de marketing. Então, vou apresentar para vocês o Yuri. Yuri, seja muito bem-vindo a esse podcast. Esse está sendo o seu primeiro, mas eu tenho certeza que não vai ser o último, tá certo? Com certeza. É um prazer, tá, ser convidado aqui pelo Talk. E, com certeza, vou aparecer mais vezes, vocês vão ver muito minha cara, vocês vão até se encher um pouco. E, Rafa, desculpa, tá? Roubei esse lugar, mas é só hoje também, tá? Se você estiver ouvindo isso em algum momento. Então, eu tenho aqui algumas perguntas. Calma aí, você tá ansioso, peraí. Deixa eu falar aqui pro pessoal como que vai ser a mecânica aqui. Perfeito. Então, assim, o Yuri, o que ele vai fazer? Ele está representando essas pessoas que nos fizeram as perguntas. Obviamente que não deu para trazer todas as perguntas, né? Mas a gente selecionou as mais frequentes, né, para que a gente possa esclarecer para você, tá certo? Então, se você puder só afastar um pouquinho aí para pegar, acho que a voz do Vagnão, né, aqui, e pode mandar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou falar que não sei. Combinado. Então vamos lá. Doutor, quando a reforma começa a valer de verdade? Vamos aí com uma pergunta já. Então, reforma tributária. O tema hoje é reforma tributária. Quando começa a valer de verdade... eu não sei se você tem o nome da pessoa aí. A Juliana. Juliana, a reforma tributária já começou, valendo de verdade, né? Porque eu acho que o que a Juliana quis dizer é quando, de fato, vão ser implementadas novas alíquotas, esse tipo de coisa, né? Então, é 2027. Porém, é muito importante a gente lembrar que a reforma tributária ela já está valendo desde já. Né, desde 2026, por exemplo, toda empresa já tem que colocar na nota fiscal, tem que destacar o CBS e o IBS, mesmo que sejam taxas simbólicas, né, mas tem que estar lá. Né? Até surgiu recentemente, a Receita Federal publicou que a partir do dia 3 de agosto, quem não destacasse IBS e CBS, ela não ia considerar a nota, um negócio assim. E depois ela veio se retratar dizendo que não, continua sendo obrigatório, porém ela ia continuar aceitando quem não fizesse, quem não destacasse, entendeu? Entendi. Então, ou seja, quem não está destacando, destaca, porque eu acredito que vai vir multa, alguma coisa do tipo aí, para quem não está destacando ainda. Então, reforma tributária já começou em 2026 e ela vai até 2033. Perfeito. Juliana, espero que sua pergunta tenha sido respondida. E, doutor, vamos lá. O Pedro perguntou, meu imposto vai aumentar ou diminuir? Bom, a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de Direito, no primeiro dia, talvez, é responder as perguntas com depende. Né? E eu vou utilizar ela agora, depende.
né? Mas brincadeiras à parte, porque depende. Primeiro, nós não temos ainda a alíquota do CBS. Ela não saiu. Teve uma única informação da Receita Federal dando uma ideia apenas de, se não estou enganado, de 28%, vamos colocar assim. Se eu errei alguma coisinha, tá? 28%, alguma coisa assim. 26,7%, alguma coisa assim. Então, assim, nós não temos ainda a alíquota, né, para poder calcular o quanto a mais a gente vai pagar, se vai pagar mais. Então, a gente está aguardando uma informação oficial, né, da Receita Federal para poder responder isso. E tem um outro ponto também. O que vai contar você é comerciante, você atua no comércio, você atua em serviços, né, porque isso também vai entrar nessa conta toda, né? Qual é o regime tributário, né, que você está utilizando hoje? Por exemplo, Simples, quem está no Simples Nacional hoje, né, que a gente está chamando de Simples regular, por quê? Porque na reforma tributária vai entrar também o híbrido, inclusive em setembro agora, né, quem está no Simples Nacional já tem que escolher qual do Simples ele vai querer ficar. Isso aí, não sei se tem uma pergunta aí em relação ao Simples, mas se não tiver, depois a gente explica. Mas, assim, estão faltando informações ainda para a gente poder falar se a pessoa vai pagar mais ou menos ou igual, né? Eu acredito que vai pagar mais, tá? Perfeito. Então, Pedro, depende. Depende. Essa é a resposta perfeita. Então vamos lá para a terceira pergunta. Se quiser adiantar, na verdade, respondendo já essa pergunta anterior, a Carla, ela perguntou assim: doutor, estou no Simples, isso me afeta? Sim. Então vamos lá, vamos aproveitar e já vamos complementar, né, o que eu comecei falando. Simples. Então, a partir de 2027, nós teremos 2 Simples Nacional. Teremos o Simples regular e teremos o Simples híbrido. O que muda entre um e outro? Se você estiver no regular e você vende para pessoa física, por exemplo, né, que não vai tomar crédito, porque já explico a questão do crédito, mas não vai. Se você está no Simples e vai continuar vendendo para pessoa física, você ainda está dentro de uma alíquota razoável, que não precisa mudar por conta da alíquota, né? Eu diria para você, continua no Simples regular, não vai mudar praticamente nada, tá? Agora, se você está no Simples Nacional e o seu negócio é B2B, ou seja, você vende para outras empresas, aí vai mudar. Por quê? Porque o Simples regular, ele não vai gerar crédito, até sendo um pouco mais técnico. Ele gera crédito, mas o crédito que ele gera é muito pequeno, tá? E tem que ser destacado na nota. O Simples híbrido, ele vai gerar crédito, sim. Então, para quem ele vende, né, o comprador pode ter certeza que a partir de 2027 ele vai olhar para todos os fornecedores e aquele fornecedor que não estiver gerando crédito para ele, talvez ele vá mudar de fornecedor. Se eu estou vendendo essa caneca aqui a R$10, eu estou no Simples regular. Tem o meu vizinho aqui, está vendendo isso daqui, talvez a R$11, então está mais caro. Só que quando ele vai fazer a conta e colocar na ponta do lápis com crédito que esse meu vizinho vai gerar, porque ele está no híbrido, compensa muito mais ele comprar desse meu vizinho do que de mim. Então é muito importante, assim que sair as alíquotas, refazer essa conta, né? Porque vai fazer diferença. Quem não gerar crédito a partir de 2027 tem grandes possibilidades de perder clientes. Caramba, muito bem, muito bem. E deixa eu ver aqui. Essa foi uma das que realmente tiveram mais perguntas repetidas.
Então vamos lá, doutor. O que são CBS e IBS afinal? Então, algumas pessoas. CBS, IBS, Split Payment, não sei, né? É muita sigla para gente guardar, né? Eu vou responder de uma maneira bem simples aqui, né? Para facilitar. Então é assim, IVA dual. Vários países já adotaram esse tipo de tributação, que é para ficar de forma mais simples mesmo, né? Hoje, quando você paga qualquer coisa, você não sabe o que você está pagando de PIS, de COFINS, de imposto de renda, de ICMS, de ISS, de IPI, por aí vai, né? A reforma tributária ela vem para simplificar tudo isso. Então, pense o seguinte, o que vai entrar já em 2027, já vai ser implementado pela reforma tributária, é o CBS. Então pensa que ele está entrando para substituir 2 tributos, né? Que é o PIS e COFINS. Tá? Então, a partir de 2027, a gente não fala mais de PIS e COFINS e a gente fala de CBS. O IBS, ele vai demorar ainda um pouquinho mais para entrar em vigor, mas ele vai substituir o ICMS, o ISS, o IPI e vai ter mais um imposto aí para gente, chamado imposto seletivo ou imposto do pecado, que as pessoas falam. Ou seja, tudo que o governo entende que faz mal à saúde ou ao meio ambiente, ele está colocando uma alíquota maior, né? Então, até para essas pessoas que trabalham com vendem cigarro, bebidas alcoólicas, que mais que eu posso falar aqui? Deixa eu pensar aqui. Talvez poluentes, né? Produtos químicos, sei lá, algumas coisas nesse sentido. É bom já começar, desde já, dar uma analisada em tudo isso, porque hoje já tem, inclusive, um imposto maior, mas com imposto seletivo, eu acredito que vai aumentar ainda mais, né? Então, o empresário vai ter que ter um cuidado maior nesses produtos para já começar a fazer uma composição de preço ali, né? Para que a margem dele continue a mesma. Caso contrário, né? Se ele pegar parte dessa alíquota, né? E não repassar para o cliente dele, enfim, a margem dele automaticamente vai diminuir. Muito bem, muito bem. Resposta complexa. Mas facilitando mas o entendimento de algumas siglas. Sim. Mas está sendo assim, até Wagner, você está escutando aí, está dando para entender? Claro, eu estou tentando responder de uma maneira assim bem didática, simples, para que todos entendam, entendeu? Bacana, bacana. Bom, a nossa quinta pergunta é feita pelo Juan. O que é o split payment e como afeta meu caixa? Eita, split payment. O split payment é, de fato, assim, uma das ferramentas da reforma tributária que eu acho que mais vai impactar o empresário é essa daí. E por que eu estou dizendo que essa vai impactar mais? Todas vão impactar, né? Mas assim, porque conversando todos os dias com empresários, eu percebo que alguns nem sabem o que é o split payment. Então aí começa. O split payment, então primeiro eu vou explicar e depois eu vou falar como que vai afetar. O split payment, a partir do momento que ele entrar em vigor, que vai ser agora em 2027, pelo menos tudo indica, a não ser que haja né, uma mudança no meio do caminho, 2027, ele vai começar com o B2B, né, pelo menos essa é a informação oficial que a gente tem. Então, exemplo, eu estou vendendo essa caneca para você, tá? Estou vendendo essa caneca para você por R$100, tá? Barato. Então, estou vendendo R$100 para você e a gente combinou aqui de você fazer um Pix para mim, tá certo? Então, R$100. Quando eu receber esse Pix, eu vou receber esse Pix de R$70. E aí eu vou ligar para você e vou falar, peraí, não foi esse o combinado.
O combinado era de R$ 100, né? E eu acabei de receber um Pix seu com R$ 70. E o que aconteceu? Daí você vai falar para mim, não, mas eu fiz o Pix de R$ 100. O split payment é justamente isso. No momento, na hora, o governo já vai retirar a parte dele. Então, eu estou transformando aqui em 30% para ficar mais fácil de entender, mas o imposto, né, que você deve para o governo, que hoje o contador gera uma guia, né, e a gente tem o tempo para pagar, não sei o quê, isso vai mudar totalmente a dinâmica. Vai ser na hora, no mesmo momento, ou seja, esse dinheiro não entra no seu caixa. Então, ele já vai ficar separado, o split, né? Ele já vai separar o que de fato é meu e o que de fato é do governo. E por que eu chamo a atenção para esse tema? Porque isso impacta direto no fluxo de caixa de todo empresário. Porque isso acontece comigo, acontece com o Vagnão, acontece com várias empresas aí. O que a gente faz? Quando a gente recebe os R$ 100, mesmo sabendo que 30 não é nosso, por exemplo, a gente utiliza esse 30 no nosso fluxo de caixa. Porque não vou precisar pagar hoje. Talvez eu precise pagar daqui 15, 20, 30 dias. Então eu vou pagando outras coisas e quando chegar no dia do pagamento lá do meu imposto, eu vou lá e pago. Tá certo? Mas eu utilizei esse valor como fluxo de caixa para mim. E isso faz uma baita diferença. Então imagina só, do dia para a noite, você perder o que a gente chama de float financeiro, que é essa diferença, né? Então, se você não se organizar agora, já em 2026, já colocar no papel, fazer um planejamento de quanto que vai sair do seu fluxo de caixa, né, a partir de 2027, você vai tomar um baque muito grande. Então, se você, por exemplo, vai ter que solicitar para o banco, por exemplo, né, um valor ali para cobrir esse fluxo de caixa e tal, peça agora. Por que agora? Porque acredito que poucas pessoas estão fazendo isso. E tem a lei da oferta, né? Então, assim, quanto mais pessoas começarem a buscar dinheiro no banco para cobrir esse fluxo de caixa, mais caro vai ficar esse dinheiro. Então, quanto antes você fizer essa conta e tentar trazer isso, se você precisar, obviamente, tentar trazer isso para dentro do seu fluxo de caixa, faça o quanto antes, né? Eu até falo em vários vídeos, assim, olha, a reforma tributária já começou e quem não se preparar em 2026, né? E vou repetir isso no último episódio e vou repetir hoje, né? Quem não se preparar em 2026 vai ter um baque muito grande em 2027. E anota isso que eu estou falando. Não é com alegria que eu falo isso, mas vai acontecer. Em 2027, muitas empresas vão desaparecer do mercado porque não fizeram a lição de casa em 2026. É isso aí. E você, já se inscreveu no canal? Quer saber mais conteúdos relacionados a tributo? Então, já sabe, né? Segue aí. Além desse canal, aproveitando, embaixo aqui vai ter, na legenda, vai ter Instagram, vai ter, né, as redes sociais, onde tem muito mais informações aí, além do podcast. É isso aí. E bom, se você também tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa que está te incomodando ou incomodando a sua empresa, pode deixar seu comentário aí também, tá? Em algum podcast a gente vai responder. É isso aí. Então vamos lá para a sexta pergunta. Que inclusive também teve alguns comentários, na verdade, não só uma ou outra dúvida. Vamos lá. Meus créditos acumulados de PIS, COFINS e ICMS vão virar pó? Vão. Nossa, vai virar pó, como assim? Então eu vou explicar. Assim, inclusive ontem eu gravei um vídeo falando sobre uma nova tese, né? Não diria uma nova tese, mas uma nova forma de buscar esse dinheiro, que é a exclusão do DIFAL da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá certo? Então, tudo indica que a partir de agora a gente vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade, porque
não vai precisar mais ser via judicial, via administrativa mesmo, a gente vai conseguir recuperar esses créditos. Mas vamos lá, vamos responder a pergunta. Se você não fizer nada em 2026, se você não der entrada, se você não falar com o seu contador, com o seu advogado tributarista, enfim, né, para dar andamento nisso, em 2026, em 2027 você não vai conseguir. Tudo que estiver caminhando já em 2026 não vira pó. Né? Você vai conseguir ainda receber isso daí, né, nos próximos anos, a depender do crédito, você vai receber mês a mês, enfim e tal. Mas se você deixar para 2027, principalmente essas questões de PIS e COFINS, vai virar pó. Né? Então, por isso que eu chamo tanto a atenção do pessoal dizendo assim, olha, a reforma tributária já começou, galera, tem que fazer estudo. Mas não tem ainda a alíquota certa. Ok, mas tem uma estimativa. Dá para fazer já algumas simulações. Dá para saber se você está ou não está no regime mais adequado para você, né? Se sua estrutura societária está ok ou daria para melhorar ela, otimizar ela. Então, assim, 2026 é o momento do planejamento. É o momento de analisar esses créditos, analisar se não existem outros créditos parados que você talvez nem saiba. É 2026. Não deixe isso para 2027. Senão, vai virar pó. Caramba. Perfeito. Doutor, a gente tem mais algumas perguntas e... Será que você vai conseguir responder todas? O Vagnão já tá me olhando meio feio ali, que eu conheço o Vagnão. A gente tem um tempo aqui, o taxímetro tá rodando, mas acho que, sei lá, mais umas duas ainda dá para responder aí. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Doutor, preciso mexer no meu preço e nos meus contratos? Sim. E eu falo sim, mesmo sem entender o cenário da pessoa. Eu falo sim que provavelmente sim. Com base em tudo isso que a gente já conversou até agora, né? Se você não mexer nos seus contratos, pode ser que não pague a sua operação. Então você vai ter que mexer nos seus contratos, você vai ter que conversar com seus fornecedores, por exemplo. Fluxo de caixa, será que você vai ter esse fluxo de caixa da mesma forma que você está tendo hoje para manter, né, seus compromissos em dia? Os preços, você vai repassar, não vai repassar, vai segurar eles? Você tem margem hoje para segurar esses preços? Então, e tem ERP aí também, né, que você falou? Isso. ERP, por exemplo, agora, e acredito que já esteja em vigor, tá? Nós temos agora o CNPJ alfanumérico, ou seja, não é só números mais, né? Você está preparado para emitir notas com CNPJ alfanumérico, por exemplo, né? Então, tudo isso você tem que falar com antecedência, né? Com o fornecedor do seu ERP, perguntar para ele se a reforma tributária já está espelhada ali, né? Se todas essas mudanças que a gente comentou até aqui, tem outras mudanças, né? Se já está configurado no ERP ou se ele vai precisar mudar de ERP. Então tem uma série de coisas, muita coisa que tem para fazer num período de tempo muito curto, porque assim, a gente está falando disso desde o começo do ano, mas hoje, quando eu estou conversando com você aqui, a gente está em agosto. Então, setembro está aí, né? A gente já está entrando já na reta final. Então, tem que ser feito agora. E eu não estou colocando pânico aqui, não. Né? Não estou utilizando o gatilho da escassez, esse negócio que o pessoal fala. Estou falando a realidade. Né? Então, tem muita coisa para ser feita em pouco tempo para quem não se mexeu até agora. Mas ainda dá tempo. Né? Ainda dá tempo. Mas tem que ser agora. Não pode esperar mais, não. Perfeito, perfeito. Tinha uma outra questão relacionada ao ERP, mas eu acho que você pode só complementar essa. Meu ERP e minha emissão de nota estão prontos? Então, é tudo isso que precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro aqui. Você já está destacando IBS e CBS na sua nota? Né? Não, ainda não. Não estou destacando. Está errado. Né? Provavelmente você vai tomar uma multa
em função disso. Até dias atrás, a Receita não iria nem aceitar a sua nota, né? E a gente está falando só de 2 itens aqui, de um item, na verdade, né? O CNPJ alfanumérico, por exemplo, já está contemplado no seu RP ou não? Então tem que conversar realmente com o seu contador, tem que conversar com o seu advogado tributarista, tem que conversar com o fornecedor de RP para ter certeza que tudo isso que está entrando em vigor em função da reforma tributária está refletido no seu RP. Caso contrário, você vai ter problemas, com certeza. Né? Então, respondendo de uma maneira um pouco genérica, né? Porque tem que ser assim, eu não conheço o negócio, né? de quem fez essa pergunta, enfim, mas é um pouco disso. Perfeito, perfeito. Bom, o meu setor tem alíquota reduzida? Tem e não tem. Eu preciso saber qual é o seu setor. Né? Mas sim, tem alguns setores que terão alíquotas reduzidas. Eu não tenho decor agora. O único que eu sei que vai ter é a advocacia. Então isso é muito importante para mim, né? A advocacia vai ter e outros setores também. Então é importante você conversar aí com o seu advogado tributarista, saber se no seu setor terá essa alíquota reduzida ou não. Mas respondendo novamente, alguns setores terão, graças a Deus, né? Porque principalmente a área de serviço vai ser muito afetada. Por que vai ser muito afetada? Porque não tem muito crédito para ser gerado. Né? Eu vou me creditar do quê? Né? Vamos falar de insumos hoje em dia. Né? Então, insumos é tudo aquilo que hoje, dentro desse conceito que a gente tem, relevante, né, para o funcionamento do meu negócio. E indústrias, por exemplo, pode utilizar energia elétrica, pode utilizar máquinas, pode utilizar uma série de componentes para reduzir a carga tributária. Né? E pensa em serviço. Serviço praticamente não tem. São pessoas, né, e são processos. Então não tem muito o que ser reduzido. Então, assim, a parte de serviços, não perguntaram, eu acho que não. Não sei, mas se me perguntassem hoje qual vai ser o setor mais afetado com a reforma tributária, né? Entre todos que a gente tem aí, eu diria que serviços vai ser a mais afetada. Caramba, perfeito. Doutor, vamos para a última pergunta, tá? Dá tempo ainda, Vagnão? Dá tempo. Então, última lá. E a Sara, ela perguntou aqui, doutor, o que eu faço agora em 2026? Sara, é assim, não é o que você faz, é o que você já deveria estar fazendo, né? Mas vamos lá, para não ser tão duro com a Sara. Sara, você ainda tem alguns meses para se preparar, caso não esteja se preparando já, mas para se preparar para a reforma tributária. E quando eu falo se preparar, eu vou tentar relembrar algumas coisas que eu falei aqui. ERP, preços, contratos, treinamento interno, né? Então, assim, muita coisa vai mudar ao mesmo tempo e nós temos pouco tempo para fazer tudo isso. Então, se você ainda não contratou um escritório de advocacia tributária, por exemplo, né? Ou o seu contador, ele não tem, se ele tem tempo para te dar esse suporte, né? Fala com ele. Mas assim, alguém tem que estar do seu lado, porque assim, eu vejo de que forma o empresário hoje, ele tem muita coisa para lidar, muita coisa mesmo. É marketing, é vendas, é finanças, é RH, é muita coisa. Se ele tiver que parar para analisar, a partir de agora, 2 sistemas, que é o sistema que a gente já tem hoje instalado no Brasil, e começar a analisar IBS, CBS, o IVA dual que está chegando e tal, ele não vai fazer mais nada, ele vai cuidar só dessa parte tributária, né? E eu sei que ele não pode, então por isso que eu estou dizendo, contrate alguém, se você não tem, contrate alguém
para te ajudar nessa durante essa transformação que a gente está vivendo, porque é a maior transformação tributária de todos os tempos, né? Então, assim, vai demandar tempo? Vai demandar tempo. Se você errar, vai ter multa? Pode ter certeza que vai ter multa, né? Então, assim, tem que fazer tudo direitinho, tem que acompanhar isso tudo direitinho. E, mais uma vez, o empresário não tem tempo de fazer isso. Então, contrate alguém para estar do seu lado, para te orientar como seguir as regras da reforma tributária. Então, 2026 é o momento que a gente tem para aprender a lidar com a reforma tributária, porque o governo ele já sabe, pelo menos a gente acha que ele sabe, né? De qual forma ele vai arrecadar os nossos tributos. Então, a gente tem 2026 para aprender como a gente vai contribuir, ou seja, como que a gente vai pagar os nossos tributos e estar preparado para isso, porque se nós não estivermos preparados para enfrentar a reforma tributária agora, teremos grandes chances de, ao longo de 2027, desaparecer. E acho que é justamente essa previsibilidade que preocupa. Tanto eu, quanto você, quanto o empresário que está assistindo a gente. E eu falo isso assim com muita preocupação, porque o meu dia a dia é falar com empresários a toda hora. Estou lidando com empresários a todo momento e estou acompanhando a reforma tributária a todo momento. O nosso escritório, o Rebeca Silva, respira isso, né? Então a gente está muito atualizado sobre tudo que está acontecendo. E quando você olha para fora e você percebe que ainda existem empresários que não estão dando a devida atenção para a reforma tributária, isso preocupa muito, mas muito mesmo, né? Então, mais uma vez, não querendo ser alarmista aqui, mas para todos os empresários que ainda não se debruçaram em cima da reforma tributária para entender ela, para criar um plano e tudo mais, olha, faça isso ontem, não é nem hoje, né? Começa a fazer o quanto antes, porque se você não fizer, você vai ter problemas. É simples assim. Perfeito, perfeito. E eu até poderia perguntar, tá? Como que a Rebeca poderia me ajudar nesse caso, mas eu vou deixar a pergunta para você. Você que está aí atrás, tem alguma dúvida? Pergunta para a gente nos comentários. E, principalmente, quer conhecer um pouco mais da Rebeca Silva? Acesse o site. Se interessou especificamente por reforma tributária, que eu acho que é um assunto bem relevante, dá uma olhada no nosso site, tá? Inclusive, você que é do marketing, né? A gente está entregando um livro super completo, não é isso? Sobre reforma tributária. Então, se quiser se aprofundar um pouco mais, como que faz? Entra lá no site da Rebeca Silva, é isso? Isso mesmo. É? Tem um e-book um pouquinho complexo, tá? E completo também. Disponível para você. Pode acessar o site, pode acessar qualquer uma das redes sociais, Instagram, LinkedIn. Se quiser te mandar mensagem na DM, pode mandar mensagem na DM? Claro que sim. Então pode mandar mensagem na DM dele, tá? Permitido, né, doutor? Permitido. Então, a partir de agora é você que escreve as regras aí do marketing. Se você falar que eu tenho que responder as DMs, eu vou responder as DMs. Então, perfeito. Ó, pode mandar mensagem na DM do Dr. Alexandre, tá? Ele vai estar respondendo todas. Eu não vou dar um tempo, coitado. É muita coisa. Mas, principalmente, eu espero que dentro desse talk que a gente teve aqui, esse tempo curto, apesar do Wagner já querer expulsar a gente, espero que tenha aberto um pouco a mente para você, empresário, ou para você que, de alguma forma, se interessa na reforma tributária, ou que você que simplesmente acabou caindo de paraquedas aqui. Então, espero que o Dr. Alexandre tenha respondido todas as dúvidas que eu tive. Também, você teve também. E daqui para frente é isso, da minha parte. Eu só tenho um pedido para fazer, na verdade, uns 2 ou 3. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, no Tributalks, basta você dar um clique aí. Curtir esse vídeo vai ajudar muito o algoritmo a entregar para muito mais pessoas. E quanto mais pessoas souberem, né, sobre essas dúvidas que a gente acabou respondendo, mais pessoas serão esclarecidas. E se você tem um grupo no WhatsApp ou um amigo empresário, enfim, pega esse vídeo e não custa, manda para ele.
né? Ou manda para o grupo. Você vai estar ajudando muita gente, eu tenho certeza, tá bom? São esses 3 pedidos que eu faço. E olhando para o Vagnão, acho que já deu. Pessoal, agradeço muito a audiência. Você que nos assistiu ou nos ouviu até aqui, muito obrigado, né? E convide seus amigos aí. Enfim, já fiz já demandei demais de você. Então, fico por aqui e até quarta-feira que vem. Quem sabe o Rafa vai estar aqui comigo. Quem sabe, quem sabe. Tá bom? Um abraço. Abraço, Fui. tchau, tchau.